Ok. Então a gente tinha pedido para vocês tentarem fazer que xcode.po.github.io o carro, não foi? Deu certo, deu errado, foi muito fácil, muito difícil, como é que foi? O carro foi marromeno? Como foi o processo? Vocês pegaram da calculadora e iam só adaptando para o carro? A mais ou menos as mesmas estruturas? Quem foi que fez o carro, mas que nunca tinha visto C++? Tem alguém ou todo mundo que fez o carro é porque já tinha visto C++? Eu já tinha visto C. C++ não? Então foi tudo novidade? Praticamente sim. Foi meio difícil assim, não difícil, mas tive que ficar comparando o que a gente fazia só em C, né, para passar para C++. Então dá para fazer? Dá. Conseguiram rodar e testar se funciona? Ok. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o carro? Alguma coisa que vocês queiram tentar aqui para a gente fazer? Ou a gente pode passar logo para a próxima atividade? Isso. Tá. Nos códigos, vocês vão enviar os códigos pelo Git para mim. Mas isso eu só vou mostrar amanhã, porque já tem muita informação na aula de hoje. Tá certo? Vou mostrar bem direitinho como é que vocês vão fazer o Git. Então, pessoal, essa primeira parte da calculadora é basicamente para vocês aprenderem a fazer o processo de mudança de uma linguagem para outra. CD S01 E02 Calc. Deixa eu ver qual foi o código que vocês fizeram. O código que vocês fizeram. Esse aqui foi o código em C que nós fizemos, não foi? E esse foi o código em C++. Aqui, ó, soma e o float com a nossa variávelzinha deu certo. Gastar a bateria. Ok. E o código. Então, o carro ele é mais ou menos a mesma coisa que isso. A diferença do carro são só as variáveis e uma lógicazinha de negócio, né? Então vamos lá, o que é que meu carro tem de variável? Não sei se vocês percebem, mas o raio-x é uma orientação sobre variáveis e métodos. Tudo bem? Então, as minhas variáveis, eu tenho uma variável que define a gasolina atual que o carro tem, o máximo de gasolina que ele suporta, a quantidade de passageiros atual, o máximo de passageiros e a quilometragem do meu carro. Eu tenho um método de entrar e um de sair, que é para tentar embarcar e desembarcar o usuário, um método para abastecer o meu carro e um método de dirigir, que me diz se deu certo ou não deu certo, dá a voltinha no nosso Callenbeck. Ok? Alguma coisa foi mais complicada ou tá de boa o carrinho? Assim, o ruim de você não fazer a prática é que você chega aqui sem dúvida nenhuma. Aí quando você tem que fazer para entregar na semana que vem, você chega cheio de dúvida, né? Então, essa atividade vocês podem se juntar para fazer em dupla, numa boa, tudo bem? Até para a gente passar pela nossa transição. Então, se você quiser pedir ajuda, o almoço com código e tem um monitor, ele sabe fazer todas as atividades, se ele não souber, você reclama comigo. Ok? E basicamente é a passagem de parâmetros. Nossa próxima atividade é a sala de cinema e é a que a gente vai tentar fazer agora, tá certo? Só que nós já vamos fazer com algumas coisas mais legais que nós utilizamos para hoje. Então vamos ler juntos aqui. O objetivo dessa atividade é implementar um sistema de alocação de uma sala de cinema. Se existem cadeiras livres, os clientes podem reservá-las. Também podem desistir da reserva. O sistema deve mostrar quem está sentado em cada uma das cadeiras. Ok? Então, nessa atividade você vai criar 4 classes. No caso aqui, 3. Isso daqui está desatualizado, tá certo? São 3 classes. Uma para o cliente, uma para o cinema e uma para o controle. Aquele de ficar chamando os laços. Tudo bem? Então, vamos imaginar... Vamos olhar aqui as funcionalidades. Assim que você iniciar a sala de cinema, você vai iniciar a sala de cinema dizendo quantas cadeiras ela tem suporte, né?
Nossa sala de cinema, por exemplo, init 5 significa que eu tenho uma sala de cinema que tem 5 cadeiras. E o nosso show, ele vai mostrar o nosso estado da sala de cinema. Como não tem ninguém, eu vejo só as cadeirinhas vazias, tá certo? Se eu criar uma nova sala de cinema, eu apago todas as salas antigas. Ok, bora lá. Eu também posso reservar uma cadeira para um cliente. Eu posso fazer isso passando o identificador do cliente, no caso aqui vai ser o nome dele, tá certo? O telefone do cliente e o número da cadeira. O que é que você tem que verificar quando isso acontecer? Você não pode colocar 2 pessoas na mesma cadeira, isso é imoral. Você não pode colocar 2 vezes a mesma pessoa no cinema, tá bom? Então, quando você receber o identificador, você imagina que é um identificador único, tipo o CPF. A gente vai usar o nome para ficar mais fácil, mas se a mesma pessoa tentar comprar 2 vezes o ingresso, é para o seu cinema dizer, não, meu filho, você não pode reservar o cinema todo para você. Okay? E outra coisa é que quando você mandar mostrar o teu cinema, agora é para aparecer quem é que está na nossa sala de cinema. Então aqui no caso eu vou ter Davi com o telefone 3232 está reservando a cadeira 0. O João com o telefone 3131 está reservando a cadeira 3. Então quando eu mandar mostrar o meu cinema, vai ter o Davi na cadeira 0, ninguém na cadeira 1, ninguém na cadeira 2 e o João na cadeira 3. Porque o nosso cinema tem 4 cadeiras. Ok? A gente também vai precisar de outra coisinha. Cancelar uma reserva. Então, se o cliente existe dentro da minha sala de cinema e ele pedir para cancelar, você vai lá e retira ele da cadeira. O que a gente vai precisar que a gente não tem para poder fazer esse código? Então, primeira coisa que a gente vai precisar, que a gente ainda não utilizou na outra sala, é o conceito de construtor. A gente precisa construir um cliente para colocar o cliente dentro da nossa sala. Quais são os atributos que o nosso cliente precisa ter? Mínimos. Só nome e a cadeira. A gente precisa também de uma forma de registrar quem está sentado onde. O cliente tem que saber a sua cadeira. Claro, né, que você precisa saber onde como é que ela vai sentar. Mas dentro da nossa abstração aqui, que a gente tem uma entidade representando o cliente e uma entidade representando a sala tem que saber onde os clientes estão, ou os clientes têm que saber onde eles estão dentro da sala? O que vocês acham que faz mais sentido? Eu vou repetir a pergunta, tá certo? Você tem 2 entidades. Uma entidade chamada cliente e uma entidade chamada sala. O cliente, por enquanto, ele tem um nome e um telefone, ok? E uma sala tem o quê? Tem cadeiras, mas cadeiras são o quê? Uma cadeira é uma nova entidade? O que é que a cadeira tem? O que é que a cadeira guarda? Uma cadeira precisa saber de quê? A cadeira precisa saber de quê? A cadeira precisa saber se está vazia ou não. E se ela não estiver vazia, o que é que ela tem que saber? Quem é o cliente que tem lá. Nós poderíamos organizar esses dados de várias formas. Uma delas seria colocar um vetor, onde nós amarraríamos um cliente e uma cadeira. Então eu diria, esse cliente está na cadeira 1, esse cliente está na cadeira 3. Para inserir um novo cliente, o que é que eu tenho que fazer? Percorrer todas as alocações e saber se aquela cadeira está vaga, não é verdade? Uma outra forma de a gente fazer também é imaginar que eu tenho um vetor na minha sala de cinema.
Minha sala de cinema é um vetor. Se eu tenho 30 cadeiras, quantas posições tem nesse vetor? 30 posições. Porque eu posso fazer um relacionamento onde cada posição do vetor corresponde a um cliente, ou a uma cadeira, né? Cada posição do vetor corresponde a uma cadeira. O que é que significa dizer que aquela cadeira tem valor nulo? Está desocupado, não tem nenhum cliente lá dentro. Ok? E para eu guardar um cliente na cadeira, o meu vetor de cadeiras tem que ser de que tipo? O meu vetor de cadeiras, se ele está no fundo guardando clientes, o meu vetor de cadeiras é um vetor de que tipo? É isso mesmo que vocês estão pensando aí. Perfeito, é um vetor de clientes. No fundo, as minhas cadeiras são vetores de clientes. Se não tem nenhum cliente na cadeira, a cadeira está vazia. Se tem um cliente, a cadeira está cheia. Aí a gente vai precisar de algumas coisinhas aqui para poder fazer isso. E aí eu vou mostrando para vocês enquanto a gente faz, tá certo? S02E01, cinema. Então, vamos nós. Primeira coisa que a gente vai precisar, cinema.cpp. Primeira coisa que a gente vai precisar, vamos pensar quem são as nossas entidades. Nós temos os clientes, na verdade, cliente, e nós temos a nossa sala de cinema. O nosso cliente tem que atributos? O nome e o identificador é o nome, no caso, né? E a outra coisa é o pitombas, o telefone, o fone. Qual é o tipo para o identificador? O string. E qual é o tipo para o telefone? String também. Ok? Vamos ver um pouquinho agora sobre construtores, tá bom? Em C puro, se você tem só isso, lembra do ponto e vírgula aqui no final, tá bom? Para eu poder usar string, o que é que eu tenho que incluir? Aí o stream e o... Ok? Para eu criar um cliente em C puro, eu posso fazer de algumas formas. Uma delas é cliente Davi. Quais são os valores default de Davi? Qual é o ID dele? O ID dele é o valor default disso daqui. Se eu tivesse com inteiros e floats, era bem capaz desse negócio me retornar lixo, tá certo? Uma forma de fazer a inicialização é essa daqui, não foi que vocês viram? Então eu tenho o ID, por exemplo, Davi, e o fone 3232. Isso é uma forma de fazer a inicialização, que normalmente é a forma do C. Existe uma outra forma de fazer isso daqui, que a gente chama de formato inline, né? Que seria assim, ó. Um cliente Lucas 3235. Ou então aqui, ó. Cliente Lucas. Ok? Isso daqui, ele funciona como se fosse uma passagem de valores para cá. Em C, esse negócio teria que ter um cache, mas em C++, isso daqui funciona. Qual é a desvantagem de utilizar essas duas coisas? A desvantagem é que eu aqui sou forçado a definir todos os valores na ordem que eles aparecem aqui. Se eu, por exemplo, esquecer de algum, no final ele vai assumir o valor default. Ou se eu não quisesse passar todos, por exemplo, você está criando um gato. Gatos normalmente começam vivos. Diz. Por que tem um dele na? O quê? Tem um Davi com dele no final. Porque é meu nome.
tanto faz. Esse é o nome da variável, esse é o valor do ID. Ok? Tá certo? A desvantagem é essa, você tem que passar todos os parâmetros. Então, é comum nós criarmos para as nossas entidades uma coisa chamada construtores, que são códigos que constroem. Para que serve um construtor? Para construir. Construtor, diferente dos outros métodos, ele não é chamado de método, porque ele não pode ser chamado em qualquer momento da vida da classe. Ele só pode ser chamado na hora que o objeto é criado. Aí a gente vai diferenciar agora um pouquinho entre classe e objeto, tá bom? Então, isso daqui é o construtor. Ele serve para inicializar esses carinhas. Então, se eu fizer isso daqui, ó, ID recebe Xuxa e o fone recebe Hilarie, ok? Agora, minha classe tem um construtor. Como ela tem um construtor, ele não aceita mais esse tipo de construtor do C. Toda vez que eu construir um objeto, qual vão ser os valores default dele? Então, Davi sempre vai começar sendo chamado de Xuxa. Certo? Depois eu posso vir aqui, claro, né? E fazer Davi.nome recebe Davi. Os construtores são métodos especiais. Eles não são métodos porque eles não podem ser chamados em qualquer momento da vida do... Desculpa, valeu. .id. Ok? Mas esses carinhas aqui, eles podem ter parâmetros. Eu posso dizer que eu quero receber o nome, o ID e o telefone por parâmetro. Então, quando eu for criar agora o Davi, o que é que ele espera que eu passe? O nome e o telefone. Presta atenção que esses parâmetros, eles são obrigatórios, tá vendo aqui? Eu só tenho um construtor. E esse construtor exige 2 parâmetros. Então, eu sou incapaz de criar um cliente sem passar os parâmetros. Isso é muito ruim. Idealmente, só sugerindo para vocês, vocês têm 2 opções. Ou vocês sempre criam um construtor default, porque em C++ vocês podem ter várias vezes o mesmo nome de método, desde que os parâmetros sejam diferentes. Ok? ID recebe Xuxa, fone recebe Hilarie. Só que nesse caso, quem é o ID? O ID. E quem é o Hilarie? Fone. Ué, como é que eu diferencio essa variável de dentro dessa variável de fora? Usando this, né? Que é o mesmo this do Java. Aqui eu estou dizendo, olha, esse daqui é o atributo, esse daqui é a variável interna. Então, o atributo ID recebe ID e o atributo fone recebe fone. Você só precisa fazer isso quando tem sombreamento de variável. Se não tem sombreamento de variável, você não precisa fazer isso. Tá? Criei o Davi. Quais são os valores de Lucas? Qual é o ID de Lucas? Xuxa. Qual é o telefone de Lucas? Hilarie. Tem uma outra forma muito comum de a gente não precisar fazer isso daqui 2 vezes, que se chama parâmetro default. Funções podem ter parâmetros default, que são parâmetros que vão ser utilizados se eu não forneço os parâmetros. Então eu posso dizer que o telefone default é 0000, ok? Porque aí o Lucas eu poderia dizer que o nome dele é Lucas. Qual é o ID do Lucas? Não, o ID do Lucas. Lucas, qual é o telefone do Lucas? 00. Como eu não informei, ele verifica, opa, esse parâmetro é opcional. Se a pessoa não informar, eu vou utilizar esse valor, entra no código, passo 0000. Posso fazer
isso daqui... Por que ele não deixa eu fazer isso daqui? Porque eu tenho um parâmetro que é obrigatório, que é o ID. Então, para eu fazer com que todos eles sejam opcionais, eu vou lá e faço o quê? Se ele não colocar nenhum nome, o nome dele vai ser fulano. Então, qual é o ID do Lucas? Fulano. Qual é o telefone do Lucas? 0000. Uma regrinha só que o C++ tem de limitação é que você não pode, por exemplo, fazer isso. Você não pode ter esse como opcional e esse como obrigatório. Os opcionais sempre tem que vir caminhando da direita para a esquerda. Então, se você quer que esse seja opcional, só esse, você deveria inverter a ordem. Então, o fone seria obrigatório e o ID seria opcional. Os opcionais têm que ficar vindo de lá para cá. Ok, construtores, tudo bem, construtores? Sucesso, construtores. Tem algumas outras regrinhas para construtores, mas a gente vai deixar elas para outra aula que hoje já está muito sobrecarregada. Pronto, temos um cliente. O que é que a gente precisa agora? Da sala. A minha struct. Professor, por que você está usando struct? Porque struct é uma classe. Ok? Então, nesse nosso modelo aqui, eu vou aproveitar e dizer isso daqui assim, por exemplo. Já diferenciando classes e objetos, tá certo? Classes são os modelozinhos de... Qual é o nome daquele negocinho branco que a gente brinca quando é menina e pinta? Mano? Que a gente bota nas forminhas para fazer os bichinhos? Não é argila, é gesso. Gesso. Vocês nunca pintaram não bichinho de gesso? Pega uma. Se tiver infância não, mano, aquilo é show de bola demais. Mano. Lá na minha mãe, só pra gente desopilar um pouquinho, tá? Lá minha mãe, ela comprou umas pecinhas de gesso para as crianças brincarem. Aí ela faz o seguinte, as meninas brincam e para ela não ter que ficar comprando, ela pinta de branco quando as crianças vão embora. Quando elas voltarem, elas pintarem de novo. Porque aí não tem que comprar um monte de pecinha. Então, na nossa alegoria, as forminhas que fazem o gesso são as classes. Isso daqui é a classe, é a forminha que define o que um cliente é e o que é que um cliente faz. No caso aqui não tem métodos, mas se eu tivesse, a minha classe definiria como ele é, quais são os atributos que definem o estado dele e o que é que ele faz, quais são os métodos que definem o comportamento dele. Isso é a classe. Cadê os objetos? Quem são os objetos? Os objetos são os caras que eu criei a partir do cliente. Quem foram os objetos que eu criei? O objeto Davi, que é um cliente e tem esses parâmetros, e o objeto Lucas, que é um cliente e vai ter os parâmetros chamados fulano e 0000. Esse processo de pegar uma classe e criar um objeto se chama instanciação. Então, instanciar é criar um objeto a partir da classe. Ok? Então, vamos para a nossa sala. Struct sala. O que é que a sala tem? Tem o quê? Um vetor de cliente, sim ou não? Sim. A gente pode fazer em C puro. Você sabe quantos lugares a sala vai ter? Hã? Não vai receber pelo... A pessoa vai enviar para ela. Não. A priori, você já sabe quantos lugares a sala vai ter? 5, 6, 7, 10, 50? Não. Você não sabe. Ok? Então, se vocês vamos fazer em C puro isso daqui, tá certo? Ao invés de usar vector. Como você não sabe, você pode dizer que é um ponto... Ixi, Maria. Eu precisaria de um ponteiro para ponteiro aqui. Quero estourar o miolo de vocês logo agora, não. Vou usar o vector, é melhor. Ok. Então, bora lá. Oh.
Vamos bater devagar, tá? Vamos bater tão forte, não. Queria apresentar para vocês um novo amigo de vocês que se chama Vector. Prazer, Vector. Tá lá nos exemplos, tá certo? Então, um vector, ele é uma estruturazinha de dados que serve para guardar qualquer coisa. Quando você passa entre essas patinhas de caranguejo, o tipo, você define de o que é que você vai estar guardando dentro do teu vetor. Então, vet é um vector que guarda inteiros. Aí também você deveria colocar o alto? Aqui dentro? Sim. Não, porque você precisa saber o que você está guardando. Você precisa do outro lado da equação. Tudo bem? Então, nesse caso, eu tenho um vetor que guarda inteiros. A vantagem do vetor em relação ao vetor cru do C são principalmente duas. Ele faz a gestão da alocação para você. Então, você não precisa se preocupar em controlar se está cabendo elementos. Simplesmente vai colocando os elementos lá e retirando os elementos. Então, você não precisa se preocupar com o tamanho, em atualizar a variável tamanho, se ainda cabe mais elementos. Quando você tenta inserir mais um elemento e o vetor está cheio, ele expande o tamanho do vetor e você nem fica sabendo disso. Então, vamos usar de uma forma bem simplificada aqui. Ó. Criei um vetor de inteiros. Atualmente, quantos elementos tem no nosso vetor? Nenhum. Eu já inseri algum elemento no nosso vetor? Não. Vou inserir o primeiro elemento no final do vetor. A gente faz isso chamando vet.pushback. Então, push de empurrar, back no final. Estou inserindo no final do vetor o elemento 1, estou inserindo no final do vetor 3, inserindo no final do vetor 5. Quando eu mandar mostrar, o que vai aparecer? 1, 3 e 5. Se eu tenho pushback, que é inserir no final do vetor, o que é que eu também tenho? O popback, que é fazer o quê? Retirar do final do vetor. Então agora eu removi o último 5, removi o 3. Se eu mandar mostrar, aparece quem? Só 1. Vocês sabem o que é isso, meu povo? Vocês estão vendo aqui, abre chaves e fecha chaves? Vocês estão vendo algum if? Algum for? Algum are? Para que serve essa carniça? Para que eu estou usando esse bloco? Exato. Então, isso daqui que eu criei bem aqui, o que acontece quando eu saio do escopo é destruído. Por que eu quero que esse negócio seja destruído? Porque eu quero recriar o VET com outra construção. Ok? Se eu não tivesse esse bloco, eu só poderia criar o VET uma única vez. Se eu tentasse fazer de novo, eu teria que fazer o quê? Ficar inventando outro nome de variável, né? VET 1, VET 2, VET 3, lá embaixo eu estaria no VET 17, ok? A legibilidade fica um pouquinho pior. Então, para eu poder sempre utilizar o VET, eu estou criando escopos descartáveis. Crio um escopo vazio, só para eu me livrar dessa variável quando acabar esse escopo. Legal, né? Ok? O vetor tem várias construções. Essa daqui é a construção onde eu não passo parâmetros. Então, eu crio um vetor sem nenhum elemento. Eu posso fazer uma construção onde eu vou passar os elementos numa lista de inicialização. Então, quais são os valores do meu vetor? 7, 3 e 5. Eu posso ter uma construção onde eu digo quantos elementos terão no meu vetor e qual o valor default deles. Aqui eu estou dizendo que eu quero um vetor com 10 elementos, onde todos eles vão ser o valor 5. Então, ele pega esse valor e copia 10 vezes dentro do meu vetor. Eu posso ter uma construção de um vetor que recebe outro vetor. Então, aqui eu tenho que vet, ele tem 5 elementos com valor igual a 6. E cópia vai ter o quê? A mesma coisa, porque cópia, copia. Aí tem 5 elementos igual a 6. Ok? Esse laço vocês provavelmente nunca utilizaram. Eu sei que você deve estar com vontade de sair correndo na hora dessa e gritando pelo corredor, né? Tudo bem. Eu estou fazendo só um teste, tá? Normalmente eu nunca faço essa disciplina assim, com esse milhão de coisas juntas na mesma aula.
Mas eu estou vendo, se vocês não desistirem é porque deu certo. Vamos lá, ok? Existem várias formas de andar dentro de um vetor. Se você fez bem do C++, você já utilizou esse formatozinho aqui, né? Esse daqui é o for range. Se você vem do C puro, você deve estar olhando para cá e dizendo, meu pai, o que é isso? Hã? Em C++? Não, Isso aqui não existe em C. mas... Essa foi ótima. Não existe isso aí, não. Tudo bem, ó. Esse daqui é uma construção bem legal, que ela está dizendo assim, ó, que tem no Java, que tem praticamente em todas as linguagens. Confundi, então, foi em Java. Ah, em Java sim, tudo bem, em Java existe, ok? Então você está dizendo assim, essa variável C vai assumir elemento por elemento todos os elementos do vetor. Só que eu não quero que ela seja uma cópia. Se eu não tenho esse comercial, o que é que o C vai ser? Uma cópia. Eu quero que ele seja uma referência. Então, qual vai ser o primeiro valor de C? Olha para cá. Qual é o primeiro valor de C? 7, porque é o primeiro elemento. Então, C se torna uma referência ao 7. Aí, o que é que eu vou fazer com C? C recebe C menos 2. Então, o 7 se torna 5. Acabou o laço, volta. Qual vai ser o próximo valor de C? 3. C recebe C menos 2, o C se torna 1. E por aí vai. Você sai varrendo o vetor no for range, que é o for do Python, que é o for do Java, alterando os valores. Porque no C puro a gente só tem esse daqui, né, que é o for indexado pelo índice de acesso aleatório. Então a gente poderia... tem algumas variáveiszinhas, alguns acessos. O primeiro elemento a gente pega pelo front, o último elemento pelo back. E esse daqui é uma forma de dizer, né? Olha, se eu quiser apagar um elemento do vetor, anda em todos os elementos, não foi o nosso for de sempre? I começando no 0, I menor que size, I mais. Se o elemento for igual a 5, eu mando apagar o elemento. Ok? Pronto, esse é o nosso amigo vetor. Ele serve para esse monte de coisas legais que vocês vão aprendendo no decorrer do curso, tá? Eu só fiz o prazer de colocar tudo lá. Então a minha sala, ela tem o quê? Um vector de include vector. Ela tem um vector de cliente, cadeiras. Pergunta: se é um vetor de cliente, como é que eu vou saber que não tem cliente? Eu vou ter tipo um valor especial para o cliente? Cliente, se o nome do cliente for eu não existo, é porque o cliente não existe. Hã? Nulo não é valor para cliente. Por exemplo, quais são os valores válidos para o inteiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Nulo é valor para um inteiro. Se você coloca int i recebe null, isso aqui vai ser transformado em quê? 0. Você coloca char c recebe null, vai ser transformado em quê? Né? /0. Ok? Então nulo não é valor válido. Você não consegue transformar um cliente em nulo. Aí aqui a gente tem duas opções. Ou a gente transforma isso daqui em ponteiro, porque se for ponteiro, aí sim existe nulo. Ou a gente vai lá no cliente e define um booleano. Desculpa. Bool existe. Qual dos dois? Ponteiro ou booleano? Professor, bota o ponteiro que eu já... E aí? Ponteiro ou booleano?
Booleano. A gente faz com os dois. Hoje a gente faz com booleano, amanhã a gente troca para ponteiro. Então, booleano existe. Quer que eu preciso alterar alguma coisa no cliente? Precisa alterar o construtor, né? Então, o primeiro valor vai ser bool. Ó, a gente pode fazer assim, ó. Se ele foi criado assim, então ele bool existe, recebe true, não é verdade? A gente pode ter um outro cliente bool existe. This ponto existe, recebe, existe. Tô confundindo a cabeça de vocês, né? Deixa eu vou colocar aqui, tá certo? Para não queimar o miolo de vocês prematuramente. O default de existe existe é melhor vir no começo ou no final? É melhor no final. Porque se a pessoa não passar o parâmetro é porque ele existe. Bool existe. Então, se a pessoa não passar o parâmetro, se passar só nome e telefone, então é porque a criatura existe. Se não quiser que exista, então ele tem que passar o último parâmetro. Ok. Então agora o meu vetor pode ser de clientes. Para eu saber se o cliente existe ou não, o que é que eu faço? Eu olho dentro do cliente para saber se ele existe ou não existe. Tudo bem. Quais são os parâmetros que eu preciso para criar a minha sala? Para o construtor da minha sala. Sala. A quantidade de cadeiras, né? Então, int qtd quantidade de cadeiras. Quantidade. Como é que eu crio? Bora lá. Um vetor com várias cadeiras e o mesmo valor. Vocês lembram que tem um construtor que faz isso? Que pega um vetor, a quantidade de elementos e o valor default e sai copiando em todos os atributos. Então a gente vai utilizar esse carinha daqui, ó. Esse construtor aqui, ó. Quantidade e valor default, tá vendo? Professor, eu posso só fazer um laço e inserir vários clientes vazios aqui dentro? Pode. Uma forma de fazer é para int igual a 0 e menor que qtd e mais cadeiras não representa a quantidade de cadeiras que eu tenho? Não. Não representa o meu vetor de cadeiras? Isso daqui não representa a quantidade de cadeiras? Do jeito que está aqui, não tem nenhuma cadeira. Se eu quero 10 cadeiras, eu preciso inserir 10 clientes vazios, porque as minhas cadeiras representam os meus clientes. Foi ou não foi? Se não foi, levante a mão aí. Ok, então bora lá. Vamos pensar aqui na abstração. Como é que eu sei que tem um cliente na cadeira? Eu vou lá na sala, vou na variável cadeiras e olho para o cliente que está nessa cadeira. Se esse cara existe, tem um cliente na cadeira. Se ele não existe, a cadeira está vazia. Então, para começar, eu tenho que criar várias cadeiras vazias. Do jeito que está aqui, só com essa variável, quantas cadeiras existem? Nenhuma. Você colocou alguma cadeira aí? Não. Se você está dizendo que quer 10 cadeiras, você precisa colocar um vetor com 10 posições. E cada uma dessas posições vai ter o quê? Uma cadeira vazia. Como é que você representa uma cadeira vazia? Um cliente que não existe. Professor, você está queimando meu miolo. Era melhor só ter feito com ponteiro para nulo mesmo, professor. Bora lá. Vocês estão cansados já. Vou terminar isso daqui e a gente continua amanhã, porque foi muita coisa, muita coisa hoje.
Vou repensar essa primeira aula, como é que eu vou fazer. Então, bora lá. Uma forma é fazer assim, ó. Cadeiras, pushback. Você precisa inserir um cliente, na verdade. Como é que você coloca um cliente vazio? É um cliente, que qual é o nome dele? O nome dele é nenhum, o telefone dele é nenhum, só que ele não existe. Não interessa o nome, não interessa o telefone. O que é que você está reclamando? C. Ah, tá. Não. Ah, sim. Cadeiras na posição. Não. Só cadeiras. Porque na hora que eu dou o pushback, ele insere na última posição. Cadeira está vazio, pushback, agora tem uma pessoa. Pushback, agora tem duas. Pushback, agora tem três. Pushback, agora tem quatro. Essa é a forma manual, onde eu saio inserindo todos os elementos um por um. Mas cadeiras já tem um construtor que faz isso, né? Diz. Tá faltando um ponto de vírgula na sala no final. Ah, filho, valeu, ó. Alto nível de cigarantência. Cigarantimento é melhor? Ok. Um outro formato de fazer isso, né? Um outro formato compacto seria dizendo, ó, na minha sala, cadeiras vai ter quantidade, clientes, eu acho que eu vou terminar por aqui. Tem muita coisa já. Vocês fazem o seguinte, ó. Eu acho que eu não dimensionei a aula amanhã. Foi muita coisa que eu pensei, que normalmente eu faço de forma diluída e foi muita coisa de uma vez só. Eu vejo que está intragável a quantidade de conteúdo novo. Ou é só minha imaginação? Ou tá tudo beleza? Hã? Tá não, né? Tá não, tem muita coisa. Então vocês vão fazer o seguinte. Vocês só precisam de um reset, de um tempo para resetar o miolo. Amanhã a gente continua. A gente termina a sala de cinema amanhã. Mas se você não fez o carro, eu peço que você faça o carro. E esse código aqui, esses códigos de exemplo, já estão todos no repositório da disciplina de vocês, tá certo? Então vocês podem entrar aqui, exemplos, e dando os exemplozinhos de como a linguagem é utilizada, tá certo? Acontece que tem muita coisa aqui. Se você realmente quer começar do zero, você pode ir lá no cpp.com, que é o nosso guia de linguagem, tá certo? Então aqui você pode ver do zero variáveis, construtores, destrutores e mais milhões de zilhões de outras coisas.